Shalom, a paz do Senhor. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, então você é uma nova criatura. Deus abençoe você. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim de Souza, do Ministério Igreja Evangélicas Assembleia de Deus Renovada, de Paranavaí e outras congregações que nós temos pelas regiões. Deus abençoe a você. Hoje vamos falar, você está em Cristo? Então, a mensagem de hoje é sobre Romanos, no capítulo 8. Deus abençoe. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, Romanos 8 e versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você está livre do poder e da pena do pecado. É o que nós vamos ver esse capítulo 8, escrito por Paulo à igreja que estava em Roma. A nossa fé deve apoiar na obra de Cristo, concluída na cruz. Este é o meio que o Espírito Santo usa para nos conduzir à vitória. Então, a nossa fé, ela tem que estar baseada no sofrimento de Cristo. Cristo morreu por nós. E nós também devemos, pela fé, morrer por Cristo também para esse mundo e nascer para ao Senhor Jesus. Então, Romanos 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós somos livres, fomos libertos. O dia que nós encontramos a Jesus, recebemos como Salvador, então, nós fomos libertos por Cristo. Jesus liberta do pecado, mas rejeita o pecado. Então Jesus, ele não aceita o pecado, mas ele salva, liberta o pecador. Então agora, se você está em Cristo, você agora anda segundo o Espírito. Então é o que nós vamos estudar agora. Quando nós não servíamos a Deus, nós andávamos segundo a carne, segundo o nosso pensamento. Mas agora que aceitamos Jesus, então a nossa mente, ela é conduzida, dirigida pelo Espírito Santo para que possamos vencer este mundo e ser livre do poder e da pena do pecado. Ele não desiste de você. Então, Cristo, ele morreu na cruz porque Deus nos ama, Cristo nos ama, o Espírito Santo nos ama e ele veio para nos salvar. Então, o versículo 2 de Romanos 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo morreu por nós no Calvário, dando a salvação, e o Espírito Santo em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, pela lei nós estávamos condenados à morte por causa do pecado, filho de Adão, mas através de Cristo, então, o Espírito Santo nos dá a vida. Pelo sangue que Jesus verteu no Calvário, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Toda a vida vem de Cristo, mas por meio do Espírito Santo. João 16 e 13. Então, Cristo pagou o preço, agora é o Espírito Santo quem nos conduz esta vida eterna em nossa vida. Em Romanos 8, versículo 3, Deus fez que a lei não pode fazer, por natureza humana era fraca. Então a lei era fraca e não tinha condições da lei perdoar pecado. Então Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio em forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então Cristo, ele se fez carne, nasceu no ventre de Maria, ele se fez o Filho do Homem, e quando Cristo morreu no Calvário, então ali ele condenou o pecado na carne dele. Então ele matou o pecado, destruiu a força do pecado. Então o sangue puro de Jesus, sem pecado,
Então ele destruiu o pecado quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Por que ele fez isso? Conseguiu? Porque ele não tinha pecado. Então o angrilhão do pecado, do pecado, a força da lei é o pecado. E o angrilhão da lei é o pecado. Mas Cristo Jesus nos salva porque Cristo não tinha pecado. Então ele morreu e cravou no corpo dele o pecado. Então por isso todos que aceitam Jesus recebem o perdão dos seus pecados. Qualquer pessoa que tentar viver para Deus por um sistema de lei está condenado ao fracasso. Porque o Espírito Santo não agirá nesta condição. Então a condição que o Espírito Santo age é por meio da cruz, do sangue que Jesus derramou ali no Calvário. Então vem para nós o perdão dos nossos pecados, né? O pecado nos afasta de Deus. Então nós devemos afastar do pecado. Quanto mais nós afastamos do pecado, mais nós aproximamos de Deus. Romanos 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma vez que nós recebemos Jesus, a nossa mente agora ela é dirigida pelo Espírito Santo. E nós começamos a produzir agora o fruto do Espírito Santo. A nossa mente agora, ela produz, em Gálatas 5, 22, 23, nós encontramos ali os frutos do Espírito Santo: amor, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todos esses frutos do Espírito vêm sobre nós, porque agora nós andamos na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo pode operar o fruto do Espírito Santo em nós, os que andam segundo o Espírito Santo. Então, os que andam na direção do Espírito Santo, então fluirá o Espírito, o fruto do Espírito virá sobre nós. Romanos 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele entrou dentro de nós. E agora ele começa, através da nossa mente, ele começa a dirigir a nossa vida. Então a nossa inclinação agora é para as coisas de Deus. E quando nós não éramos servos de Deus, então a nossa mente era a inclinação para a carne, para o pecado. Mas aceitando Jesus, então o Espírito Santo está em nós, na nossa mente, e ele nos guia nas coisas de Deus. Aquele que coloca a sua fé em Cristo e a cruz anda segundo o Espírito, isto assegura a vitória. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus, vamos para a casa do Senhor, oramos, buscamos a Deus, então nós estamos andando segundo o Espírito Santo e o fruto do Espírito fluirá na nossa vida. Romanos 8, verso 6, pois a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Então, uma pessoa não crente, ele é conduzido pela mente da carne, é morte. Mas aquele que aceita Jesus, a mente é dirigido pelo Espírito Santo, vida e paz. Então nós devemos colocar a nossa mente em oração na presença de Deus. Toda vez que nós estamos orando, então, nós estamos purificando a nossa mente, e o Espírito Santo é quem purifica a nossa mente para que possamos adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. A ordem estabelecida por Deus é a cruz. Isso exige nossa fé constante nesta obra. Então, uma vez que nós recebemos a Cristo, a nossa fé tem que estar constante, firme, no sofrimento que Jesus fez por nós ali no Calvário. Todo mês nós tomamos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Então, isso devemos fazer constantemente, todos os dias lembrar que um dia Jesus morreu para nos salvar. Isso é levar uma vida saudável. Romanos 8, versículo 7, porque a mente
carnal é hostil para com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Então existe a mente carnal e a mente espiritual. Uma pessoa que ainda não serve a Deus, a mente dele é carnal, só está ligada no pecado. O pensamento no pecado, o olhar no pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, o nosso olhar é espiritual. Nós olhamos uma pessoa já com desejo de ganhar ela para Jesus. Isso é um olhar espiritual. Tente viver para Deus em outros meios, que não seja cruz, e coloca a pessoa contra Deus. Então, o viver, uma pessoa que tenta viver em outros meios, os outros meios, pensamento que não seja na cruz de Cristo, então coloca a pessoa, ele se conduz carnalmente contra Cristo. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então existe a mente carnal e a mente espiritual. Quando uma pessoa está servindo a Deus, ele está lendo a Bíblia, buscando a Deus, orando, pedindo perdão dos pecados. Quando uma pessoa não está servindo a Deus, a mente dele é carnal. Ele não quer saber das coisas de Deus. Refere-se o crente tentar servir a Deus por outro meio fora da cruz. Então, se tentar servir a Deus de outra forma, sem a palavra de Deus fora da cruz, então a mente é carnal. Então, uma mente espiritual é aquela que busca Deus em oração, na leitura da palavra de Deus. Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, devemos entender a nossa mente. Nossa mente, ela tem que ser dirigida por Deus através do Espírito Santo. Cada crente tem que saber que a sua mente, devemos estar orando, pedindo perdão dos nossos pecados, porque pecamos, às vezes, no olhar, no pensar, pecamos. Então devemos estar sempre pedindo perdão a Deus, para Ele nos dar uma mente dirigida pelo Espírito Santo. Como crente agora, você tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo e de receber o poder dele. Então, uma vez que a pessoa aceita Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a nossa vida, ele conversa com nós e ele vai fazer tudo isso através da nossa mente. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então agora, uma vez que nós aceitamos Jesus, então o nosso corpo está morto para o pecado. Nós não vamos mais andar segundo o pecado, o mundo, a bebida, o fumo, a droga, a prostituição. Isso é o que nosso caminho agora é para a igreja, orar, buscar Deus, jejuar, ler a Bíblia, esperar a vinda de Jesus. Então, e essas coisas do mundo, o corpo está morto para esse mundo. Só o Espírito Santo pode concluir essa obra dentro de nós, pela obra da cruz de Cristo. Então, o Espírito Santo opera em nós, na nossa mente, e ele usa a obra de Cristo para que nós possamos ser santificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo está conosco. Assim como ele ressuscitou Cristo, também o Espírito Santo vai vivificar o nosso corpo mortal. O dia que nós partirmos para a eternidade, nosso corpo vai para a sepultura, mas no dia da vinda de Jesus, o Espírito Santo que vai fazer esta vivificação do nosso corpo mortal, e nós vamos receber um corpo glorioso para encontrar com o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo está em nossa mente, dirigindo os nossos passos. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. Então isso não devemos esquecer, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus que habita em nós.
e dá-nos poder a nosso corpo mortal para viver uma vida vitoriosa. Então, o Espírito Santo está em nós e o nosso corpo mortal, que proposta para pecar, mas ele dá uma vida vitoriosa para nós, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós passamos a ser agora guiados pelo Espírito Santo. E o dia da volta de Jesus é o Espírito Santo que vai fazer o arrebatamento dos vivos e dos mortos e conduzir a igreja até as nuvens e entregá-la para o Senhor Jesus. Uma noiva gloriosa, santificada pelo sangue da cruz do Calvário. E devemos lembrar que o Espírito Santo usa o sangue que Jesus derrubou no Calvário e a cruz para purificar as nossas vidas. Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então nós somos devedor. Cristo pagou o preço para nós no Calvário. E nós somos devedor a Cristo por essa grande obra que Ele fez por nós. Por isso devemos zelar a nossa vida na presença do Senhor. Devemos a Cristo pelo que Ele fez por nós na cruz. Nós devemos isso. Devemos viver segundo o Espírito Santo. Então, Cristo fez a parte dele. Agora nós devemos fazer a nossa parte, viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Natural, carnal e espiritual. Natural, carnal e espiritual. São três tipos de pessoas que existem. Pessoas natural, pessoas carnal e pessoa espiritual. Qual desses três você é? Se você é natural, se você é carnal, então você não está com o Senhor. Mas espiritual é aquele que aceita Jesus e anda na direção do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós passamos a ser filhos de Deus. Então nós devemos conduzir o nosso corpo, a nossa carne, ser mortificada a nossa carne através da oração e do jejum e buscar a Deus. Ela deve ser mortificada para vivermos segundo a direção do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo nos guie. E sendo uma vez guiado pelo Espírito Santo, então nós somos filhos de Deus. E existe dois homens, um homem carnal e um homem espiritual. O homem carnal, Gálatas 5, 19, 21, o que reina nele vem na mente a imundícia, o adultério, né? Muitas coisas erradas que vêm, borrachice e muito mais coisas na mente dele. Mas na mente do salvos em Jesus, o homem espiritual é o amor, a paz, o gozo e a bondade, a alegria, controle próprio, enfim. Então existe o homem carnal e o homem espiritual. Uma vez que você aceitou Jesus, então você deve entender que você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual e você deve dirigir a sua vida para o caminho de Deus. Não devemos esquecer que o Espírito Santo trabalha dentro dos limites da cruz de Cristo. Então nunca devemos esquecer que o Espírito Santo está dentro de nós. O limite que ele trabalha é a cruz do Senhor Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Então devemos estar ligados no sangue precioso do Senhor Jesus. Romanos 5:15, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual se clama Abba Pai, meu Pai. Então, Romanos 8:15, então nós vemos que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o Espírito Santo que nos clama Abba Pai. Então nós somos, através do Espírito Santo, somos chamados filho adotivo. Nós somos filho adotivo de Deus, através do Espírito Santo, então podemos clamar Abba Pai. Pode chamar o nosso Deus de Pai, assim como Jesus chama Deus de Pai, nós também podemos chamar o nosso papaizinho querido. O Espírito Santo nos adotou na família de Deus. Já somos chamados de cidadãos dos céus.
Então nós temos duas pátrias. Aqui na terra, estamos aqui cidadão da terra e somos também cidadão do céu. E no arrebatamento da igreja estaremos lá na casa do Pai. João 14, versículo 1. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, dentro de nós recebemos, o Espírito Santo fala dentro de nós, fala na nossa mente que nós somos filhos de Deus. Isso é o direito da vida que nós temos através por ter recebido Cristo na nossa vida. Quando recebemos Cristo, Ele perdoa nosso pecado. Então o Espírito Santo, através da morte de Jesus, através da cruz, então Ele testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que temos privilégios que já podem ser desfrutados como filhos de Deus. Então isso é um dos maiores privilégios que temos de ser chamado filhos de Deus. Por isso devemos viver uma vida santificada na presença de Deus. Romanos 8,17. E se filhos estão herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofresse com Ele, que também podemos ser glorificados com Ele. Então, veja bem, nós sofremos neste mundo, abandonando o pecado, abandonando tudo para servir a Cristo, sofremos com perseguições, mas também assim como Cristo sofreu, Ele é herdeiro da glória, senta-se à direita do Pai, nós também somos herdeiros, juntamente com Cristo, de toda a herança incorruptível. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós, por meio da cruz, riquezas incalculáveis. Então, vida eterna, riquezas incalculáveis, Cristo preparou para nós na glória celestial. Nós vamos ter Ele como nosso Rei, nosso Senhor. Tudo que é dele é nosso. Nós somos dele, Ele é nosso. E viveremos para sempre na casa do Pai. Romanos 8,18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, o sofrimento que nós temos nessa terra não é para comparar a glória que está revelada. Então não importa se você está sofrendo, passando alguma necessidade, não se preocupa. O que Deus tem para nós é maior. Nossa glória irá repetir a glória de Cristo para sempre na casa do Pai Celestial. Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, até a natureza sofre por causa do pecado. Nós vemos a terra, terremoto, avalanche, a terra, trovões, os animais, tudo a natureza geme, esperando a vinda de Jesus, porque o Senhor Jesus também vai transformar esse mundo em um outro mundo também, em novo céu, em uma nova terra, também no futuro, e eles também aguardam esse glorioso dia do Senhor Jesus. Diz respeito à vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. No futuro Deus mudará todas as coisas. Então Deus vai fazer tudo novo, até a natureza aguarda esse dia. Romanos 8,20, pois a criação foi submetida à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a submeteu na esperança. Então, toda criatura geme também, aguardando a vinda do Senhor. Toda a criação de Deus sofre por motivo da queda de Adão. Então, Adão caiu, a terra, todos os animais sofrem, aguardando também a vinda de Jesus, que ele vem mudar tudo. Romanos 8,21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja bem, até a natureza aguarda esse dia. Deus vai mudar essa situação depois da sua vinda. Quando o homem cair, toda a natureza caiu. Quando o homem for libertado, toda a criação será libertada. Então Deus fará a mudança. Não vai ter mais
furacões, terremotos, Cristo vai fazer uma libertação total. Romanos 8, verso 22, porque sabemos que toda a criação, um só tempo geme, suportando angústias até agora. Então, a própria natureza geme, suportando a angústia. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho, a redenção do nosso corpo. Então, assim como toda criatura geme, aguardando a redenção, nós também, que aceitamos Jesus, nós recebemos o perdão do nosso pecado, a nossa alma está salva, o nosso espírito está salvo, mas agora falta a redenção do corpo. E a redenção do corpo será no dia da vinda de Jesus. Então, essa luta que você tem interna com você, às vezes muitas lágrimas, você derruba, é o espírito, a alma gemendo, aguardando a adoção do corpo que estará na vinda de Jesus. Por isso devemos orar, pedindo: vem, Senhor Jesus. A glorificação do nosso corpo se dará na ressurreição e vinda de Jesus Cristo. Então precisamos orar para que Deus apresse esse dia. Romanos 8, 24, pois fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois o que espera aquilo que ele vê. Então, se você já vê, você não está esperando. Então, a nossa esperança é uma glória de Deus. O que Deus tem preparado no céu é acima de tudo o que se pode pensar. Não há comparação à glória que Deus tem preparado para nós. Isto é, o que o olho ainda não viu. Então, o que tem no céu preparado, isso é pela fé que nós vamos receber em Cristo Jesus. Romanos 8, 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Então, nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. Devemos ter paciência, não se precipite, continua firme nos caminhos do Senhor, não deixa que ninguém tire a semente do Evangelho de dentro de você. Aguarda paciente que nós vamos receber pela fé. Claramente diz que muito mais está por vir para nós, preparado nos céus. Então, para nós está preparado no céu, muito mais está por vir. O que Deus tem preparado, o olho não viu, a mente não alcança. É glórias que somente quando nós estivermos lá, no nosso corpo glorioso, nós vamos ver como é maravilhoso. Romanos 8 e 26. Também um espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemido inexprimível. Então, às vezes, nós vamos pedir uma coisa e nós não estamos sabendo o que vamos pedir. Então, o Espírito Santo, ele torce, ele muda aquilo, as nossas fraquezas, não sabemos o que estamos pedindo, mas o Senhor Jesus geme, ele intercede por nós, a Deus, com gemido inexprimível, e nós vamos receber realmente o que nós estamos precisando, que o Espírito Santo faz essa mudança. O Espírito Santo ajuda cada um de nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não se esquecendo que essa ajuda que o Espírito Santo faz, está ligada com o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se nós abandonarmos o poder do sangue de Jesus, abandonarmos a ceia, então nós vamos abandonar também o Espírito Santo e vamos perder a nossa salvação. Então, estamos ligados a Cristo, e Cristo, o Espírito Santo, nos faz essa maravilha em cada um de nós, nos abençoando, lutando a nosso favor, porque nós não sabemos, somos muito fracos, mas Ele nos ajuda perante a presença de Deus. Romanos 8 e 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é
Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo sabe a nossa necessidade e ele intercede por nós a Cristo e ao Pai na presença de Deus. O objetivo principal do Espírito Santo é fazer a vontade do Pai Celestial. Então, nada muda do que o Pai deseja, nada muda do que Jesus deseja. Há uma ligação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto e não se contradiz. Eles fazem a obra perfeita. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então veja bem, tudo o que acontece na nossa vida, aqueles que estão servindo a Deus, vai servir para o nosso próprio bem. A condição para receber todas as bênçãos de Deus são os chamados para o seu propósito. Então, uma vez que a pessoa foi chamada para o propósito de Deus, ela obedecendo o propósito de Deus, então tudo isso acontece em nossa vida através do sacrifício de Cristo. Tudo o que acontecer na nossa vida vai ser para o nosso bem. Romanos 8:29. Para que ele antepassou, ele também o predestinou a ser conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre os muitos irmãos. Então, aqui nós observamos que o plano da salvação foi estabelecido por Deus através do sofrimento de Cristo na cruz. Então, o plano da redenção, ele já estava escrito, predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Então, tudo parte na nossa vida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não existe um outro caminho. É através de Cristo que Deus predestinou essa salvação para nós. Uma vez que nós recebemos Cristo, então o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida o plano da salvação gloriosa. Aleluia. O maior rei que esse mundo já teve não usou uma coroa de ouro. Ele usou uma coroa completa de espinho. E o nome dele é Jesus. Então esse Jesus que usou essa coroa de espinho, é Ele. Ele é o nosso Redentor. E através dele, desse sofrimento de Jesus, é que o Espírito Santo nos dará a vitória. Romanos 8:30. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então veja bem, Deus nos amou de uma forma tão grande, ele repartiu a sua glória. E essa glória é Jesus. Ele foi repartido para nós. Sem esta chamada, o homem não pode ser salvo. Infelizmente, muitos rejeitam essa chamada. Então, assim Deus os chamou e o havia separado. Então Deus faz a chamada para nós, para todos são chamados, mas muitos viram as costas para a palavra de Deus, para a realidade do Senhor Jesus. Infelizmente, uma vez rejeitando a chamada, ele acaba perdendo essa maior bênção que existe na terra. Cristo é o exemplo perfeito. Então, Cristo é perfeito. Uma vez que nós recebemos o chamado do Senhor, Ele nos chamou para que produzimos fruto para a glória de Deus. E se alguém rejeitar o chamado, então acaba perdendo todo esta bênção que Deus repartiu com nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:31. O que diremos então sobre essas coisas? Se Deus é ao nosso favor, quem pode estar contra nós? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, uma vez que nós convertemos a Deus, a Cristo, e andamos de acordo com a sua palavra, Deus vai agir por nós. Deus é por nós, estamos seguros nesta caminhada.
com o Senhor nosso Deus. Então, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ninguém pode ser contra nós, porque Deus é quem selou essa salvação. É uma salvação que Ele nos deu, ninguém pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então nós observamos aqui essa palavra, a grande dádiva de Deus para nós, o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Redentor. Então se Ele deu o Senhor Jesus para nos salvar. Então foi Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar. Então como Ele também não nos dará com Ele também todas as coisas? Uma vez que nós recebemos Jesus, também teremos o privilégio de receber todas as bênçãos através do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará, através de Cristo, todas as bênçãos preparadas. Por isso Ele deu Cristo para nos salvar, e agora a salvação nós alcançamos por Cristo. Devemos somente vir a Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, então eu vos aliviarei. Uma vez que a pessoa vem a Cristo, então Cristo se encarrega de fazer todas as maravilhas na vida dele. Romanos 8,33. Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus é que declara que eles não são culpados. Então, quem acusará? Às vezes a pessoa, mas esses crentes aí, que é seu tal, mas não é nós. Foi Cristo que nos salvou, foi Deus que nos salvou. Não adianta, como salvo, estamos seguros através de Cristo, da sua morte e do seu sangue. Então não adianta perseguir o crente, porque ele está no caminho da salvação. O que você deve fazer também é entregar sua vida a Jesus e ser um crente. Você também vai receber esta coroa da vida eterna. Deus que estabelece as regras do perdão e não o homem mortal. Então, é Ele que estabelece as regras do perdão. Então, a regra do perdão é o sangue da cruz de Cristo Jesus, e ali, através de Cristo, nós ganhamos a vida eterna. Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, quem os condenará? Nenhum homem tem o direito de condenar o plano da justificação de Deus. Então Deus, Ele é dono. Ele projetou essa salvação antes da fundação do mundo. Então, quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu por nós e ressuscitou e está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então Cristo está assentado no lugar mais sublime do céu. É à direita de Deus. Ninguém pode sentar lá. Só Ele pode sentar, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E ali Ele intercede por nós junto ao Pai. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos restabelecemos, nós rebelamos contra Ele. Então, a Ele pertence a misericórdia e o perdão, porque nós rebelamos contra Ele. Então, o pecado de Adão foi uma falha aqui do ser humano contra Ele, mas a Ele pertence o perdão, e Ele nos dá o perdão através de Jesus Cristo e o sangue do Calvário. 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem, isto fala do amor de Cristo pelo crente. Então Cristo passou tudo isso aí, o amor é muito grande, nada nos pode separar do amor de Cristo. O amor dele está acima de tudo quanto é sofrimento. Se nós sofremos com ele aqui na terra, na glória celestial, tudo será maravilhoso. É fiel e justo para nós perdoar. Então veja bem, 1 João 1:9. Se nós pecarmos, nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos conduzir pela vida eterna. Então tudo aconteceu pelo amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo?
ninguém consegue, nem tribulação, nem fome, nem nada pode separar, porque o amor de Cristo derramado dentro do nosso coração. Nós observamos aqui Romanos 8,36, diz: porque o amor de ti por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada a matadouro. No entanto, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, todos os dias nós somos como ovelha conduzida ao matadouro. A perseguição de um crente em todos os lugares. Mas através de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A maneira que o mundo nos olha, aos olhos do mundo, só servimos para matança. Então, os olhos do mundo veem nós como uma ovelha que vai ao matadouro. Mas em Cristo Jesus, que nos perdoou, somos ovelhas conduzidas à glória celestial. E em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, nós somos mais do que vencedores. Somente a cruz de Cristo nos torna mais do que vencedor. Então não esqueça disso, que o sofrimento de Cristo, o sangue derramado no Calvário, é através desse sangue que nos dá, nós somos muito mais do que vencedores. Já vencemos pelo sangue da cruz de Cristo. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então nós não devemos ser fracos na nossa comunhão. Cristo Jesus, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, nosso pedido de perdão no Senhor, nós devemos ser fortes na presença do Senhor, buscando a Ele, confessando nossos pecados, né? E nós somos vencedores através do sangue de Cristo. Aqui na conclusão, 8:38, 39, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nada nos pode separar. Criatura nenhuma nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, está dentro do nosso coração, na nossa mente, o Espírito Santo está dentro de nós, na nossa mente, dirigindo o nosso passo. Então, nós estamos seguros através do sangue de Cristo. Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, nunca devemos esquecer disso, que nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós para nos salvar. Mais uma vez, esse amor de Deus por nós, que nunca vacila, porque estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, o amor de Deus é muito grande. Oramos agradecendo ao Senhor. Agradeço, ó Pai, por esse grande amor que o Senhor teve pela minha vida ali no Calvário. Senhor, há mais de 40 anos, Senhor, servindo ao Senhor. Ele a camanda sudecandarai. Oh Deus maravilhoso e querido. Aleluia, Pai. Que maravilha. O Senhor morreu ali, há 2000 anos atrás, derramando seu sangue e perdoando todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E eu te agradeço, porque um dia eu obedeci o chamado do Senhor e sigo o Senhor há mais de 42 anos. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. E eu abençoo todos, Pai, que estão ouvindo essa palavra. E se alguém ainda não está seguindo a Ti, Pai, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, Pai. Perdoa os pecados dele ou dela. Escreve o nome no livro da vida e concede a vida eterna na vida dessa pessoa que está ouvindo a oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.